Bom dia, maravilhosas! Tudo bem? Pastora Moana, mais uma manhã no nosso devocional. E hoje o tema é Vozes que dão destinos. Mulheres, é muito importante você aprender a discernir a voz de Deus, né? No nosso primeiro dia do nosso devocional, o que nós aprendemos foi lá na segunda-feira, quando eu ministrei para vocês. Não tinha como começar esse tema, né? Que são as vozes que dão destino, sem a gente começar a entender a voz de Deus. Você precisa conhecer essa voz. Porque se você não conhece essa voz, você vai ser guiada por todas as outras vozes que vêm sutilmente te seduzir. Por isso, então, é necessário aprender a ouvir a voz de Deus. E como eu disse segunda-feira no devocional, como aprender a ouvir a voz de Deus? Mulheres, você precisa encontrar um lugar em Deus. Você precisa buscar o Senhor através do quê? Do seu lugar de intimidade, do seu devocional, da palavra. Porque se você não buscar, como que a gente vai criar uma intimidade, um relacionamento com alguém que a gente não anda junto? Não tem como, né? Não tem como. Mulheres, eu acredito que isso acontece com vocês também. Se o meu marido chegar ali fora, até o som do motor do carro dele, eu sei que foi ele que chegou. Eu estando lá dentro, lá no meu carro, se meu marido tossir aqui na minha varanda, lá do quarto, eu sei, foi ele que chegou. Porque eu conheço até a respiração dele. Eu conheço a tosse dele. Por quê? Porque eu tenho intimidade com ele. Porque eu tenho um relacionamento com ele todos os dias. Então eu reconheço de longe a voz do meu amado marido. Entende? Então, com Deus, com o nosso Abba Pai, nós só vamos ter a sensibilidade de reconhecer a voz dele se nos relacionarmos. Então, você pode estar esperando, pastora Moana, então me dê uma poção mágica. A poção mágica, mulheres, corre para o lugar secreto. Desenvolve uma intimidade, um relacionamento com Deus, para que você possa conhecer a voz dele. Não tem como ter um relacionamento com Deus e não saber discernir a voz dele. Você sabe, você vai reconhecer de longe, você não vai ter dúvidas quando Deus, ele falar com você. Você não vai ter dúvidas. Mulheres, lá em Israel, até hoje é assim. Um pastor de ovelhas, ele anda em frente ao rebanho e ele vai só falando, e todas as ovelhas vai o quê? Elas vão seguindo a sua voz. Elas vão seguindo, é a coisa mais linda do mundo. Depois você dá um Google aí, você vê um vídeo, é uma coisa linda, é uma sintonia, o que ele fala, a direção que ele fala, elas vão ouvindo a sua voz, sabe? As ovelhas, lembra que a Bíblia diz, a ovelha reconhece a voz do seu bom pastor. E é por essa voz que nós devemos ser guiadas, a voz do nosso bom pastor. E sabe o que acontece, né, lá na história de Israel? Sabe o que acontece quando uma ovelha, ela tende a se desviar do caminho do pastor? Ela toma outros rumos, ela não obedece à voz do pastor porque talvez ela não conhece. Sabe o que é que ele faz? Ele vai lá, ele quebra a perninha dessa ovelha e todo o percurso ele vai andando com ela no colo para que ela possa estar bem pertinho dele e possa ouvir a voz dele e aprender a ouvir a voz dele. Até aquela perninha sarar que o próprio pastor ele quebrou, ele permanece andando com ela no colo para que ela reconheça a sua voz e não se desvie. E quando ela sara, mulheres, isso é incrível, isso é impressionante. Quando aquela ovelhinha ela sara, ela não pega mais nenhum outro caminho. Ela simplesmente agora passa a seguir o caminho que o pastor fala para ela. Mulheres,
Muitas vezes você tem sido quebrada no meio do caminho porque você não tem reconhecido a voz correta, a voz do Abba Pai. Muitas vezes nos quebramos no meio da jornada. Por quê? Porque não seguimos a voz correta. Mas a boa notícia é que o Abba Pai, ele tem prazer de se revelar a mim e a você. Basta o quê? Buscarmos, nos seguirmos, termos sensibilidade, buscarmos intimidade, reconhecer essa voz. Hoje você precisa conhecer e reconhecer. Sabe por que eu falo reconhecer, mulheres? Porque o Senhor me diz que hoje nessa live aqui iam haver mulheres que já tinham ouvido sim a voz dele, mas não a reconhece mais. Então hoje é o dia de você reconhecer a voz do Senhor. Você precisa reconhecer, trazer à memória aquilo que te dá esperança, reconhecer. Eu não sei onde você caiu, eu não sei onde você deixou de ouvir, eu não sei onde você deixou de obedecer, onde você parou de ouvir a voz do Senhor, os seus ouvidos se taparam devido à distância entre você e ele ou às circunstâncias. Mas hoje eu quero te dizer que o Senhor, ele foi bem específico comigo, filha. Hoje terão mulheres que vão voltar a reconhecer a minha voz. Então você é essa mulher. Você é essa mulher. O Senhor hoje te trouxe aqui para que você venha reconhecer mais uma vez a voz que te dá destino, a voz que libera o teu destino, a voz que você necessita. Você necessita dessa voz, mulheres. Mulheres, a Bíblia é bem clara. A Bíblia é bem clara quando você abre lá em Gênesis 1, leia Gênesis 1 completo. Eu só vou introduzir para vocês. Mas quando você abre ali, em Gênesis 1, a Bíblia diz, e disse Deus, haja luz. Pela voz de Deus, ele originou o mundo. Pela voz de Deus, ele originou a mim e a você. A voz de Deus. Por isso, mulheres, por isso nós precisamos ouvir a voz dele. Foi essa voz que nos originou. E sabe o que tem acontecido muitas vezes em vários corações que têm se perdido? Porque quando Deus se encontrava ali no Éden com Adão e Eva, onde ele tinha relacionamento, onde ele conversava, onde ele bradava a sua voz, onde ele falava naturalmente. É esse lugar de encontro que nós precisamos restaurar. Nós precisamos restaurar esse lugar de encontro para que você possa ter a sensibilidade da voz do teu amado. Então ele disse, haja luz, ouve terra, ouve sol, ouve lua, ouve animais, ouve tudo debaixo dos céus e da terra. E essa mesma voz está aqui hoje. É a mesma voz que está aqui hoje para destravar o teu destino, para liberar o teu destino, para destravar o teu coração, os teus ouvidos espirituais. Os teus ouvidos espirituais hoje precisam ser destravados e precisam ser restaurados para que você possa ouvir a voz correta. Amém, mulheres? Isso é tão importante, porque hoje nós vamos passear por alguns homens de Deus da Bíblia, para que você possa entender o que é que uma voz errada e o que é que uma voz correta tem o poder na nossa vida. É muito impressionante isso, mulheres. A voz que nós ouvimos, ela tem poder tanto de travar o nosso destino, isso é tão sério, como de destravar o nosso destino. Eu não sei se você conhece a história de Mefibosete, mas você pode acompanhar comigo ali, 2 de Samuel 9. O capítulo inteiro vai narrar essa história que eu vou te introduzir. Mas eu quero me ater ao versículo 8. Eu vou te introduzir essa história. Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, ou seja, Mefibosete era neto de Saul. Saul era quem? Um rei da linhagem sacerdotal, ou da linhagem de reinado. Entende isso?
Mefibosete era essa pessoa. Ele tinha toda essa linhagem, ele carregava toda essa linhagem. E o que é que seria dele? Ele seria a próxima geração de reis, porque antigamente era assim. Então Mefibosete seria a próxima geração. Ele carregava sobre ele um legado, ele carregava sobre ele um chamamento, um reinado. Mas a Bíblia conta que o seu pai morreu, o seu avô morreu, e Mefibosete foi levado para uma cidade pela sua ama, né, sua babá. E quando ela carregava ele correndo, né, fugindo, né, da cidade que eles estavam, ela derrubou ele. E ele caiu e ele ficou o quê? Aleijado. Essa é a história de Mefibosete. Ele ficou aleijado dos 2 pés. E então Mefibosete passou a morar em Lodebar. Eu não sei se você conhece, mas Lodebar significa o quê? É uma cidade esquecida. É uma cidade onde moravam os moradores pobres da cidade, os moradores sujos. Era uma cidade conhecida como cidade de miséria. Vocês estão percebendo isso? Veja bem, Mefibosete carregava sobre ele uma porção de reinado, mas ele ouviu o quê? A voz da situação. A voz da situação que sutilmente brotou no ouvido dele dizendo: vão te matar. Você é aleijado, você não vai dar em nada, você não vai dar em nada. E então Mefibosete ouviu essa voz e de príncipe passou a ser o quê? Uma pessoa esquecida morando ali na cidade da miséria, sabe lá Deus como, mas ele ouviu essa voz que travou o seu destino. Mulheres, é muito importante você entender a voz que você precisa ouvir. Veja bem, um príncipe vivendo de uma forma medíocre porque ouviu a voz errada. Um príncipe não cumprindo a sua genealogia, não cumprindo o que estava imposto sobre ele porque ouviu a voz errada. Mulheres, e aí o que acontece? Deus, ele é muito lindo. Davi se lembra da promessa que fez a Jônatas. Davi lembra que fez a promessa a Jônatas que abençoaria a descendência de Jônatas, o seu amigo. E o que é que acontece? Davi diz: existe alguém ainda vivo da casa de Jônatas? E então lembram de Mefibosete. Davi manda chamá-lo lá em Lodebar. Davi convida a vir. Mefibosete aceita o convite e vem até o palácio do rei. E quando chega ao palácio do rei, Davi diz: ei, Mefibosete, eu vou te abençoar. Eu lembrei do teu pai, eu lembrei da minha promessa e eu vou te abençoar. E sabe o que Mefibosete diz ali no versículo 8, mulheres? Mefibosete diz exatamente essas palavras: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Mulheres, um príncipe se apresentando como um cão morto. Como um cão morto, porque ouviu a voz da sua circunstância, a voz da sua situação, a voz do que aconteceu. Quantas mulheres têm ouvido as vozes da frustração, a voz do seu passado, as vozes de alguma consequência que aconteceu, a voz de alguma situação que muitas vezes você não teve nem culpa, porque Mefibosete não teve culpa de ter se tornado aleijado, ele não teve culpa de ter se tornado, de ter fugido da cidade que ele estava, foi a ama dele que levou. A situação levou a Mefibosete a viver da forma que ele estava. Por quê? Porque ele ouviu a voz da situação. A voz da circunstância. Eu não sei que situação você está imersa, eu não sei o ambiente que você foi gerada, eu não sei, mas eu sei o que a voz de Deus, ela diz. E sabe o que a voz de Deus, ela diz? O que Davi fez com Mefibosete foi muito profético. Davi ali, e na minha narração, e como eu acredito que foi, Davi disse: não pode. Não pode um príncipe estar vivendo como um cão morto. Mulheres, quanta autoridade o Senhor já delegou sobre a tua vida, a tua identidade, a voz que te originou sendo filha dele, e você tem vivido de uma forma medíocre. De uma forma medíocre. Mulheres, não é esse lugar que o Senhor te chamou, não é para esse lugar.
O Senhor liberou uma voz profética sobre você, sobre o teu destino, sobre a tua identidade, e você precisa ouvir a voz correta. Talvez você tenha vivido até aqui se menosprezando, se diminuindo, se humilhando, se deixando para trás porque tem ouvido a voz errada, a voz das pessoas, mulheres. As vozes das pessoas, as vozes da ofensa, as vozes das críticas. Ei, mulheres, nunca ouça alguém que nunca construiu nada. Não ouça essas pessoas, porque essas pessoas só vêm para destruir o que você tem tentado construir. Você lembra de Neemias? Lembra de Neemias? Neemias recebeu a palavra, recebeu o chamamento de ali reconstruir as muralhas de Jerusalém. Neemias, o copeiro Neemias, ele recebeu a ordem de ir. E quando ele começa a construir, quem aparece? Sanbalate e Tobias com vozes dizendo: quem é você? Quem você pensa que é? O que você pensa que vai fazer? São essas vozes que querem te paralisar. Toda vez que uma mulher de Deus se levanta para construir algo em Deus, as vozes vêm sutilmente dizendo: você não é capaz. Você não vai conseguir. Fica onde você está mesmo. Já tem tanta gente fazendo isso. Para de fazer isso. Olha isso. Eu não sei se você já ouviu essas vozes, mas essas vozes vêm de forma sutil e te fazem simplesmente acreditarem que essas vozes são reais. Por quê? Porque você não está ouvindo a voz correta, mulheres. Não ache que essas vozes vêm só para você. Quantas vezes essas vozes vieram sobre mim dizendo: não precisa fazer isso. Já tem tanta mulher fazendo, mulheres bem melhores, com diplomas, mulheres que sabem falar melhor, mulheres são vozes sutis que vêm para te paralisar, que vêm para te impedir de construir o que Deus ele te liberou, para te aprisionar no lugar que não é o teu destino. Então, cuidado com as vozes que você dá vida. Porque as vozes vêm, mas você tem a autoridade de dar vida a elas ou não dar vida. Essas vozes também vêm para mim, mulheres. Não é só para vocês, mas você tem a autoridade para dar vida a elas ou não dar vida. Você faz o quê? Toda vez que essas vozes vêm pra mim e elas vêm, mulheres, elas vão vir. São vozes sutis pra te parar, pra não fazer com que você chegue ao seu destino. Todas as vezes que elas vêm, você diz: cala-te. Sabe quando Jesus diz: aparta-te de mim, Satanás? Você tem que ter essa ousadia: aparta-te de mim, Satanás, e ouvir a voz correta. Ouvir a voz correta. Todas as vezes que essas vozes vêm, eu digo: Espírito Santo, eu calo a voz do meu eu calo a voz das minhas emoções, do meu coração, eu calo as vozes que vêm de fora, as vozes do diabo, as vozes das pessoas. Eu quero ouvir só a tua doce voz. Mulheres, quando você diz: eu quero ouvir só, Senhor, eu sou dependente da tua voz, eu quero ouvir só a tua voz pode me guiar. Ele te pega no colo. Como o pastor da ovelha, lembra? Ele te pega no colo e a voz dele você reconhece. Você reconhece, então você precisa. Sabe o que Deus faz? Como fez com Mefibosete? Levanta um Davi para reafirmar. Ei, mulheres, o Senhor vai levantar Davis na tua vida e vai dizer: ei, não, você não é isso não. Você não é isso não. Sobre você existe uma unção. Sobre você existe uma unção de autoridade, de reinado. É isso que você é. Sobre você existe uma identidade de filha. É isso que você é. Você não é a situação. Você não é a situação. E o que é que Davi faz? Davi reposiciona Mefibosete. Davi foi com uma voz de Deus ali. Davi reposiciona Mefibosete. Mefibosete, um príncipe que vivia como um mendigo miserável, como um cão morto. Mas ouviu dessa vez a voz de Davi. Ei, mulheres, ouçam a voz correta e não dê legalidade. Escute isso. Não dê legalidade a pessoas que não têm autoridade
autoridade para liberar voz de destino na sua vida. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Quantas pessoas até que eu confiava, que carregavam até cargos em Deus, que me davam vozes que não eram o meu destino. E aí, quando você não conhece a voz de Deus, o que acontece com você, mulheres? Você fica igual uma marionete. Sabe uma marionete? Aqueles bonequinhos que é guiado com linha? Você fica igual uma marionete. Você é puxado pra cá porque alguém disse. Você é puxado pra cá porque alguém falou. Você é puxado por todo lado porque alguém disse, deixou de dizer. E aí você vira uma marionete espiritual, guiado por todas as vozes, menos pela voz de Deus. Ei, mulheres, se você ficar ouvindo a voz de todo mundo, de tudo que dizem sobre você, você vai chegar em todo destino, menos o seu. Menos o seu. Sabe por quê? Porque quem não sabe ouvir a voz de Deus, qualquer destino se torna destino. Mas ei, existe um destino específico liberado sobre a tua vida. Um destino em Deus de autoridade. Um destino em Deus bom, perfeito, agradável. Um destino em Deus, os planos de paz em Deus que já foi feito desde a origem. Haja luz desde a origem. Ouve a voz que te dá destino hoje. Ouve a voz que te dá destino hoje, em nome de Jesus. A voz que vai destravar o teu destino está hoje sendo liberada. Está ao teu alcance hoje, essa manhã. Está aí no seu coração, germinando. E já desde já eu sinto que o Senhor está fazendo, tirando as vozes que não são dele, as vozes que têm te paralisado, que não é a voz de Deus. O Senhor agora, ele começa a tirar. O Senhor está remindo o tempo, mulheres. O Senhor está remindo o nosso tempo, porque o Senhor tem forjado esse exército no lugar secreto. Essas são as mulheres que o Senhor tem levantado. E aí, Mefibosete toma posse, né? Recebe aquela parte de Davi. E Davi foi uma voz na vida de Mefibosete. Acreditem, mulheres. Deus vai levantar os Davis na tua vida para ser uma voz, para te tirar daquele lugar de Lodebar, de miséria, de comiseração, de comparação, de dor. Essas mulheres com a unção de Davi, a unção de reinada, a unção de apontar destino, o Senhor vai levantar essas mulheres na tua vida, em nome de Jesus. E aí, 1 Samuel 3, nós vamos narrar a história agora do menino Davi. O menino Davi, mulheres. Vocês lembram que Ana, sua mãe, chorava por um filho, ali orava, queria um filho de todo jeito e prometeu ao Senhor que se ela tivesse um filho, ela deixaria ele para ser o quê? Cuidado na casa do sacerdote. Mas esse sacerdote era sacerdote Eli. Eli, mulheres, Eli já estava ali. Ele era um sacerdote responsável de ouvir a voz de Deus e traduzir essa voz para as pessoas e levar essa voz para as pessoas. Mas o sacerdote Eli estava pecando porque amava mais os seus filhos do que a Deus. Os seus filhos pecavam, pegavam a parte da oferta, os seus filhos pegavam mulheres que não eram para eles ficarem com essas mulheres, e o sacerdote de Eli encobria tudo dos seus filhos, ou seja, Samuel. O menino Samuel, a sua mãe Ana, botou Samuel nesse ambiente, sabe? Sem saber, claro, mas Samuel foi criado nesse ambiente onde um sacerdote estava ali corrompido, sabe, mulheres? E Samuel foi colocado nesse ambiente. Eu vendo as estatísticas, eu não sei que ambiente você foi criada, a voz que você ouviu desde pequena, mas vendo as estatísticas dizem que crianças que foram criadas com pais divorciados, elas vão ser crianças divorciadas no futuro, vão ser mulheres divorciadas no futuro. Mulheres que viram seu pai agredindo sua mãe, vão ser mulheres que vão apanhar no futuro dos seus maridos. Mulheres que nasceram pobres, são mulheres que vão morrer pobre. As estatísticas dizem isso. São as estatísticas, não sou eu, sabe? As estatísticas dizem isso, a voz da estatística diz isso, mas Deus diz diferente. Deus diz, eu tenho um recomeço. Deus diz, eu tenho um novo tempo. Deus diz, eu tenho uma quebra de maldição hereditária. Deus diz, eu tenho algo novo, mas qual é a voz que você vai ouvir?
Samuel aqui foi criado nesse ambiente, ou seja, o menino Samuel que foi deixado para ser sacerdote, para ser profeta. A estatística, se fosse hoje, ia dizer que ele ia se tornar um corrupto como seus irmãos, filhos de Eli, sabe, mulheres? Mas aí vem o quê? Vem Deus com a sua voz. Com a sua voz, a Bíblia diz que o sacerdote Eli não ouvia mais a Deus. Ele não ouvia porque ele já estava velho, ele já estava ruim de ouvir, ele já estava ruim da sua visão e, além do mais, ele estava o quê? Vivendo naquele pecado com os seus filhos. E a Bíblia é bem clara que o sacerdote não ouvia mais a Deus, mas a lâmpada de Deus não se apagou, a presença de Deus não se apagou. E o que é que a Bíblia diz? Mulheres, isso é muito forte. A Bíblia diz que o menino, gente, eu falando aqui pra vocês precisam entender que raramente Deus falava naquela época. E quando Deus falava com o sacerdote. E se Deus falasse com qualquer outra pessoa, essa pessoa podia ser fulminada, porque a voz de Deus era liberada somente pro sacerdote. Mas Deus não estava mais falando, o sacerdote estava corrupto, estava em pecado. Então Deus vê o quê? O menino Samuel não saía do quarto onde estava a presença, a arca de Deus. O menino Samuel não saía de lá. Ele não saía de lá. Ele estava ali constante. Ele estava ali. Ah, eu não sei se Deus vai falar comigo. Eu não sei se um dia ele vai falar, mas eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. E a Bíblia conta o quê? Que Deus falou: Samuel. Ah, mulheres, quando Deus fala, mesmo que você não conheça a voz dele, mesmo que você não conheça, você tem aquela certeza quando Deus fala. Eu me lembro quando Deus falou comigo a primeira vez, eu tinha certeza que é Ele. Todas as vezes hoje, quando Deus fala comigo, eu sei que é Ele. A voz de Deus é uma voz que você não tem como você confundir com as outras vozes. Você é incumbida por uma paz, mesmo que seja para algo que você não quer fazer, mesmo que seja para uma renúncia, mesmo que seja para uma humilhação, mas você é cheia de paz. Você precisa ouvir essa voz. E o menino Samuel, que nunca tinha ouvido a Deus, corre para quem? Para o sacerdote Eli. E o sacerdote Eli diz: eu não sei, não te chamei, volta para lá. E o menino Samuel volta. E quando ele volta, Deus fala de novo: Samuel. E o menino vai lá em Eli de novo: Eli, a voz me chamou de novo. E ele dizia: não sei, volta pro teu quarto, não te chamei. E o menino Samuel volta. E a voz chama de novo. Ele vai em Eli e ele diz: ei, Eli, que não ouvia mais a voz de Deus. Eli, que não ouvia mais a voz de Deus, disse: ei, Samuel. Essa voz te chamar de novo diz: sim, Senhor, teu servo ouve. Eli já tinha ouvido a voz de Deus. E quando você ouve a voz de Deus, você não tem como não reconhecer. Ali ele sabia, ele era sacerdote, ele sabia como Deus falava. E ali ele disse: ei, Samuel, só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Então, se falar de novo essa voz, diz: o teu servo ouve. O teu servo ouve. Então, mulheres, o lugar que você precisa permanecer, mesmo que você nunca tenha ouvido como Samuel, você nunca tenha ouvido a voz de Deus, você precisa permanecer nesse lugar como Samuel permaneceu. Samuel permaneceu ali naquele lugar. Ei, Senhor, nunca ouvi a tua voz, mas a tua presença está aqui, a lâmpada está acesa, eu vou ficar aqui, a lâmpada está acesa, eu não saio daqui até o Senhor falar. E o menino Samuel entrou, e disse: eis aqui o teu servo ouve. E Deus liberou uma profecia que Samuel tinha que declarar. Veja bem, Deus nunca havia falado com Samuel. Ele entrou menino, saiu profeta, porque Deus disse: ei, Samuel, eu estou liberando uma palavra sobre você. Você vai até o sacerdote, você vai até o sacerdote Eli e vai liberar essa palavra, que ele tem pecado contra mim, porque tem amado mais os seus filhos. Ei, mulheres, um menino que se dispôs a ouvir a voz de Deus se tornou um profeta. A voz que você ouve te dá destino. Samuel ouviu a voz de Deus, recebeu o seu destino, profeta.
profeta, Samuel. Entrou menino, saiu profeta. Entrou menino, saiu profeta. Ei, a voz que você ouve te dá destino. Talvez hoje você seja uma menina que tem os seus desvaneios emocionais, os seus desvaneios de fé. Uma menina que não é firme, mas ei, quando você ouve a voz de Deus, a voz de Deus, ela te muda. A voz de Deus faz de menina profetas. A voz de Deus faz de meninas mulheres. A voz de Deus faz de meninas pastoras. A voz de Deus faz de meninas mulheres de Deus que alcançam destino. Ei, mulheres. Ei, o que você precisa hoje é ouvir a voz de Deus, a voz correta. A voz correta, ainda que ninguém esteja ouvindo. Veja bem, Samuel, ninguém estava ouvindo. Deus não estava mais falando, o sacerdote estava em pecado, mas a presença estava ali. Samuel permaneceu e a voz de Samuel, a voz de Deus foi liberada por Samuel. Você entende isso? O menino entrou, menino saiu, profeta. Eu tô cheia de expectativa para saber o que você vai sair, o que você vai ser quando você ouvir a voz certa. Quando você ouvir a voz certa, eu tô cheia de expectativa para te ver destravando o teu destino, para te ver fluindo quando você ouvir a voz certa. O que vai ser de você? Pergunta aí agora ao Senhor. Senhor, o que vai ser de mim quando eu der voz a essa tua voz que vai me levar ao meu destino? Ei, mulheres, ei, eu tô falando com mulheres que hoje vão reconhecer a voz de Deus. Como Samuel nunca tinha ouvido, mas ele reconheceu a voz de Deus. Sabe o que você precisa? Estar pronta. I'm ready, I'm ready. Eu sinto meu Espírito, Senhor, dizendo, quem está pronto? Quem ouvirá? Quem ouvirá? Hoje a sua resposta tem que ser, eu estou pronta. Eu estou pronta, Senhor. Fala que a tua filha ouve. Fala que a tua filha ouve. I am ready. Eu estou pronta. Eu estou pronta. Você precisa dizer isso hoje ao Senhor. Você precisa dizer isso hoje ao Senhor. Então esteja atenta às vozes que vão te dar destino. E essa voz é a voz do nosso Abba Pai. É a voz do nosso Abba Pai. Mulheres, a voz que te dará autoridade e destino é a voz que você ouve e que você dá vida. Porque não adianta ouvir a voz de Deus e não obedecer. Ali Samuel ficou no dilema dizendo, Deus, eu vou ter que falar com o sacerdote Eli. Isso era muito sério. Um menino não podia dar uma palavra para o sacerdote. E o sacerdote sabia tanto que Samuel tinha ouvido a voz de Deus, que ele disse, Samuel, me fala o que Deus te disse, não me esconde nada. E Samuel liberou o rolo. Sabe por quê? Porque quando você ouve a voz de Deus, todos sabem que você ouve. Isso te delega a autoridade para falar, para liberar. Então, mulheres, talvez você precise disso, ouvir a voz de Deus, ser reconhecida com a mulher que ouve a voz de Deus, que tem autoridade para liberar. Agora, se você ouve a voz de todo mundo, voz de fofoca, voz de comparação, voz de inveja, você se torna aquela voz que você ouve. Você se torna essa voz que você ouve e não é para esse lugar que o Senhor te chamou, não é para esse destino, mulheres. Não é para esse destino. Eu acho que as pessoas devem me achar muito chata, porque quando conversa comigo não tem fofocaiada, nada. Se tiver fofocando, eu vou lá e me retiro. Sabe por quê? Porque essa não é a voz que eu devo ouvir. Essa não é a voz que eu devo ouvir, nem proferir. Porque sabe o que acontece? Quando você ouve a voz errada, aí a fofoca se explode e diz, mas Moana estava lá no meio, quando eu estava lá só ouvindo, sabe? Mas aí você estava lá ouvindo e aí te torna parte, te compactua com aquilo que você ouviu. Então ouça a voz correta e é a voz de Deus. Não se misture com outras vozes, não dê autoridade, não delegue autoridade a pessoas que não tem autoridade para destravar o teu destino. Isso é muito sério, mulheres. Isso é muito sério. E aí eu quero que você agora vá para Números 13. Essa história é uma história incrível. Números 13. O Caleb e Josué. Mulheres, se você ler o capítulo inteiro, narra uma história que você vai dizer, what? Como assim? Como assim? Deus foi muito específico aqui no primeiro capítulo, e eu só vou ler esse, o resto eu vou introduzir, depois você leia. Mas Deus, ele foi muito específico. Olha o que Deus disse aqui para Moisés.
o Senhor deu a Moisés as seguintes instruções. Foi o Senhor que deu. Não foi um profeta, não foi um sacerdote, não foi um anjo, foi o Senhor. O Senhor falou com Samuel. O Senhor foi claro com Samuel. Manda homens que espreitem e observem secretamente a terra de Canaã, a terra que eu vou dar a Israel. Manda que eles vá lá. Ou seja, Deus já tinha dito o quê? Manda eles irem, escolhe os homens, manda eles irem. Essa terra eu os darei. Grifa aí, mulheres. Deus falou que daria essa terra. Nos outros versículos, a Bíblia diz que Canaã era o quê, mulheres? A terra que manava leite e mel, a terra boa, a terra que possuía bons frutos. Tudo isso Deus já tinha liberado sobre eles, sabe? Deus já tinha liberado sobre eles. E aí Moisés junta os príncipes, junta todo mundo para ir lá, junta os 12, os espias, né? Para ir junto com Caleb e Josué para espiar a terra. E então, você deve conhecer essa história, é muito conhecida, mas eu quero falar algo muito específico que chamou minha atenção. E aí, então, eles vão lá, espiam a terra por 40 dias, por 40 noites. Caleb, Josué e mais os outros espias. E eles estão ali, espiando a terra. E a Bíblia conta que a terra era uma terra que tinha, sim, muitos gigantes. A terra tinha muitos inimigos, tinham pessoas más. Era uma terra que tinha muita confusão, muito tudo. E a Bíblia conta tudo isso. Você pode ler aqui no capítulo inteiro, tá? Eu tô introduzindo. É importante você ler, eu sempre digo isso. É importante que você leia para que o Senhor traga uma palavra revelada para você. E então, o que é que acontece? Chega o dia deles voltarem. E quando Caleb e Josué, junto com os outros espias, chegam para trazer o relato para Moisés, o que é que eles relatam? Os outros espias estavam só dizendo o quê? Esses espias, eu quero que vocês entendam que eles eram chefes da tribo, eram os príncipes de cada tribo. Então, eles tinham o quê? Eles tinham muita autoridade, eles tinham uma voz sobre eles, eles carregavam aquelas pessoas que davam direção, eles eram chefes das suas tribos, eles tinham muito potencial, por isso eles eram chefe e príncipes das suas tribos, certo? Então, foram essas pessoas que foram espiar a terra, junto com Josué e Caleb. Então não eram qualquer pessoas, eram pessoas que tinham um destino, que ouviam a voz, que andavam junto com Moisés. Sabe disso? Então, essas pessoas, os espias, voltaram para Moisés e disseram o seguinte, mulheres. Aí você pode acompanhar nos versículos 30, 31, 32. E aí eles disseram o seguinte: não, nunca conseguiremos entrar nessa terra. É uma terra que tem gigantes, nós parecemos como gafanhotos diante deles. Veja bem, eles estavam ouvindo a voz do medo. A voz do medo te faz o quê? Te coloca uma lupa. Coloca uma lupa diante de você e você começa a ver as coisas maiores do que elas são. Você começa a ver as situações maiores do que elas são. O medo, ele tem o poder, ele tem o potencial de nos paralisar. E esses príncipes forjados na guerra, forjados no deserto, eles estavam ali dizendo que eles não iam conseguir entrar na terra de Canaã, que Deus havia dito que eles iam entrar. Lembra no primeiro capítulo? Deus disse que eles iam entrar. Deus só mandou eles espiarem, mas Deus disse: eu vou dar essa terra, eu vou dar essa terra. Mas eles ouviram o quê? A voz do medo. A voz do medo que paralisou e matou, abortou o destino deles. Aí eu vou te contar por quê. Eles chegaram para Moisés dizendo o seguinte: a terra tem gigantes, nós nunca vamos conseguir. Eles são muitos, nós somos poucos. Nós somos como gafanhotos. Aí levanta quem? Josué e Caleb, nas minhas palavras, diz: ei, gafanhoto pode ser vocês, eu não sou não. A terra tem uvas, a terra tem frutos grandes, a terra é boa. Ei, mulheres, qual é a voz que você está ouvindo que te faz enxergar como você está ouvindo? Sabe que isso é tão importante? Aquilo que a gente ouve nos faz enxergar como a gente ouve, como a gente está dentro da gente, faz que a gente enxergue a situação como nós estamos dentro. Tudo porque uma voz, tudo parte de uma voz. Aqui, aqueles príncipes, aqueles
espias estavam ouvindo a voz do medo. A voz do medo, a visão dele, viram os gigantes. Mas foi a mesma visão de Josué e Caleb. Mas o que aconteceu com Josué e Caleb? Eles ouviram primeiro a voz de Deus, que dizia que era terra boa, que tinha frutos bons, que manava leite, que manava mel. Então eles se apegaram ao que Deus disse, não ao que tinha na circunstância, mas o que Deus disse. Deus já havia liberado que eles entrariam ali, e Caleb e Josué estavam dizendo: nós vamos entrar. Tem gigante? Tem. Tem gigante? Tem. Somos pequenos diante deles? Somos. Tem muita gente? Tem. Somos menores? Somos. Mas Deus disse o quê? O que foi que Deus disse? A voz de Deus disse que ia nos dar essa terra. Então a gente vai pequeno, sem ninguém, a gente vai. Vocês acreditam nisso, mulheres? Vocês acreditam como é importante você discernir a voz? E ali Josué e Caleb discerniram a voz correta e andaram em cima da voz de Deus. Sabe o que acontece com os outros príncipes? Deus manda matar imediatamente todos eles, porque eles duvidaram, desobedeceram. Todos eles morreram. E as pessoas tiveram que ficar andando 40 anos no deserto. Por quê? Por causa de uma voz errada que ouviram. Eles passaram a andar 40 anos. Um dia para cada dia que eles ficaram espiando. Um ano para cada dia que eles ficaram espiando. Eles passaram a andar 40 anos. Até que todos aqueles daquela geração morressem. E só a nova geração entrasse em Canaã. Vocês acreditam nisso? Uma voz errada abortou uma geração, matou uma geração, fez uma geração andar por deserto 40 anos quando era para estar adentrando em Canaã. Ei, talvez você esteja vivendo isso porque tem ouvido a voz errada. Talvez você esteja num deserto desnecessário, porque existem desertos que Deus nos coloca, mas talvez você esteja num deserto desnecessário, num processo desnecessário, porque está dando voz a outras vozes que não é a voz de Deus. Você não está cumprindo o teu chamado, você não está cumprindo o teu destino, porque está ouvindo a voz de Sambalate, Tobias dizendo que você não pode, está ouvindo a voz de sabe de quem? A sua voz da sua condição, ouvindo a voz do ambiente, ouvindo a voz das estatísticas. Talvez você esteja ouvindo a voz errada até aqui hoje, mas hoje eu quero dizer algo para você. Existe uma voz que foi originada desde o Éden, e essa voz diz o quê? Haja vida. Eu sinto muito forte essa manhã um novo fôlego de vida sendo liberado sobre vocês, mulheres. A voz que tudo originou hoje está dizendo: filho, o teu destino eu também originei. Filho, o teu destino já está originado, apenas ouve a voz correta que te guia. A voz correta que te guia não é a voz do medo, da comparação, a voz do ambiente, da circunstância. Eu quero dizer algo para você, mulher. Você não é o teu processo. Você não é o teu passado. Você não é o que te disseram. Você não é. Você não é. Se eu fosse estar me apegado ao que disseram de mim, ao que falaram de mim hoje, eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria cumprindo o meu destino e não estaria sendo voz aqui hoje para te dizer que você precisa ouvir a voz de Deus para destravar o teu destino. E quando você ouve a voz de Deus, você destrava o teu destino e o destino de muitos. De muitos. Você precisa entender isso e ouvir a voz correta hoje. A voz de Deus é a voz correta, não é a voz do medo dos outros, não é a voz. A voz que você ouvir hoje é a voz que vai te dar destino. Qual é a voz? Qual é a voz? Qual é a voz? Eu quero que você se pergunte agora essa manhã. Feche os teus olhos. Espírito Santo, qual é a voz que eu tenho andado, tenho me guiado? Será que eu tenho me guiado, Espírito Santo, até hoje através da voz do medo? Através da voz do passado, através das minhas doenças emocionais, através da voz do meu coração que é enganoso, através da voz da acusação, através da voz, Senhor, que tentam paralisar. Qual é a voz, Senhor, que eu tenho ouvido? Que essas vozes agora se calem, todas elas. Cala todas essas vozes, mulheres. E que você possa ouvir e abrir em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Os ouvidos espirituais sejam abertos. O coração que está hoje, essa manhã, travado por ter ouvido tantas vozes,
pesado, eu sinto corações pesados por ter ouvido tantas vozes. Vozes mesmo até de pessoas que você ama, tentando te paralisar. Essas vozes muitas vezes não são a voz de Deus. Que você possa hoje receber no teu espírito um destravar. Um destravar, eu sinto muito forte. Eu estou ouvindo correntes sendo quebradas essa manhã. Correntes sendo quebradas, eu ouço nitidamente. E eu sinto isso no nosso espírito, correntes sendo quebradas que aprisionavam destino em lugar de cárceres, em ambientes que não são seu, para que você não alcance o seu destino. Sabe por quê, mulheres? Porque existe muito poder em uma mulher quando ela destrava o seu destino, porque ela vai destravar o ambiente que ela foi imersa, o ambiente que ela for plantada. Ela vai ser uma destravadora, uma desbravadora que vai abrindo caminhos e que vai carregando, é como carregando uma tocha que vai passando essa tocha. Você é essa mulher. Você é essa mulher, então ouve hoje em nome de Jesus a voz correta, a voz que originou você, é a voz que continua hoje soprando. Haja luz, haja paz, haja luz, haja paz, haja discernimento, haja mulheres, o Senhor hoje te dá uma voz. Ele te dá uma voz a partir da voz que você ouve, a voz correta, porque não adianta, mulher, você está andando ferida e liberando voz de ferida. A voz que você ouve é a voz que você libera. Então ouve hoje a voz de Deus para liberar o teu destino em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que hoje você se levante como Josué e Caleb se levantaram diante a tantos. Eles eram 2, os outros eram 10, mas eles não se amedrontaram. Por quê? Porque eles tinham ouvido a voz de Deus que falaram lá no primeiro capítulo que diz: eu vou dar essa terra. O que Deus te falou, se move nessa palavra. O que Deus te destinou, se move para esse destino. Não importa o que vai acontecer no meio do destino. Você tem uma voz? Você ouviu essa voz? Mulheres, eu tô aqui essa manhã porque eu ouvi uma voz, não é porque eu quero, é porque eu ouvi uma voz. Filha, não para, filha, não cansa, filha, prossegue, filha, até o teu destino, filha, vai, filha. O que você tem ouvido hoje e a obediência que você tem andado tem galgado passos para o teu destino. Se você parar hoje, você está abortando o teu destino. Ei, mulheres, o Senhor está resgatando os chamados essa manhã. Você parou de ouvir a voz de Deus. Devido às circunstâncias, você parou de ouvir a voz de Deus, devido a frustrações, até mesmo dentro da igreja. Eu quero te dizer algo: se você estava na igreja por causa de homens, você estava por causa da motivação errada. Você estava por causa da motivação errada. Você precisa focar os seus olhos no Senhor. Você precisa estar na igreja por causa do Senhor. Você precisa estar nesse ambiente por causa do Senhor. Se você se frustrou, abandonou o seu chamado, abandonou a congregação do Senhor por causa de homens, você nunca esteve lá por causa de Deus. Então ouve a voz de Deus dizendo sim para você: ei, filha, é por mim, é pra mim, é por meu meio, é por mim, é pra mim, é por mim. É pra mim. Entende isso hoje, mulheres? Entenda isso em nome de Jesus. Espírito Santo, eu abençoo essas mulheres, Senhor, para fluírem, Senhor, com autoridade, Senhor, de mulheres que ouvem a tua voz e andam em cima dessa voz. Que andam em cima dessa voz, essa voz que destrava corações, destrava destinos. Essa voz, Senhor, em nome de Jesus, que essas mulheres não se paralisem mais na dor, na frustração, nas estatísticas, Senhor, nas circunstâncias, mas que elas ouçam, acima de tudo, acima de todos, a voz que quebra muralhas, rompe grilhões e a voz que dá destino. Em nome de Jesus. Amém, minhas maravilhosas? Que essa voz guie vocês. Lembra do pastorzinho de ovelha? Talvez a tua perninha tá quebrada hoje e você não ouve a voz dele, mas ele te coloca no colo. Ele te coloca no colo. Ei, filha, vem pro meu colo, ouve mais de perto a minha voz, e aí você vai ouvir, vai discernir e vai aprender a ouvir essa voz. E vai o quê? Entrou menina, entrou ferida, entrou sem discernimento. Vai sair profeta. Eu vejo profetizas do Senhor em nome de Jesus. Amém, mulheres? Meu tempo tá acabando. Deus te abençoe. Vamos tirar o print? Tira print. Tira print. Me marca, tá bom?
Me marca aí, mulheres, com as frases que mais Deus falou com você, que eu vou repostar. Eu tenho prazer, eu amo, porque eu falo coisas aqui que não estava no script, é o Espírito que flui. E aí, quando você grava ali a frase que mais te marcou, aquela frase também me marca, tá bom? Amo vocês, espero vocês sexta-feira de novo no mesmo horário. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça o rosto dele resplandecer sobre você e que você ouça a voz que te dá destino, a voz certa, a voz correta, a voz que te originou. Em nome de Jesus. Love you! Amo vocês, maravilhosas. Deus abençoe. Bye!